Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Puxa uma Cadeira, aqui na sala da minha casa. Pega aí teu cafezinho e vamos conversar. Eu estava pensando em trocar uma ideia com vocês hoje a respeito de uma das perguntas mais frequentes que eu tenho ouvido nesses dias. Uma pergunta super pessoal. E alguma variação dela chega para mim o tempo inteiro. Quase todo dia a gente me escreve no Instagram, me manda WhatsApp, deixa comentário aqui no YouTube com alguma variação dessa pergunta. E a pergunta basicamente é a seguinte: cara, como é que você aguenta? Como é que vocês aguentam? Como é que você ainda não fez as malas e saiu correndo pro Brasil? Como é que faz para teus filhos, tua esposa, tua família vivendo num ambiente como o de Israel nesse momento, que está debaixo de ameaça constante, que está vivendo numa situação de guerra? Hoje de manhã, vocês obviamente vão ver esse vídeo, talvez daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, ele entra aí na linha de lançamentos e é lançado mais pra frente. Mas eu tô gravando esse vídeo na manhã seguinte àquela operação militar que aconteceu no Líbano ontem, onde todos os pagers do Hezbollah explodiram. Enfim, vocês estão assistindo isso aí no futuro, então eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, vocês já sabem, eu ainda não sei, mas é muito possível que esse tenha sido o primeiro passo de uma escalada significativa nessa guerra aqui em Israel, que agora parta para uma próxima fase de uma guerra realmente aberta contra o Líbano na fronteira norte de Israel. Eu acordei hoje de manhã, 6 e pouquinho, assim, daí fui pegar meu celular e vi um monte de gente, tanto da minha família, quanto meus amigos, quanto gente que eu nem conheço, mas são seguidores queridos no Instagram, aqui no YouTube, me mandando mensagem. E tava todo mundo mais ou menos dizendo a mesma coisa. Ontem à noite, eu postei uma série de stories no meu Insta, dos meus filhos brincando, dançando na sala de casa, eu sentado com a minha esposa na varanda, curtindo o pôr do sol, a gente jantou aqui, tomou um vinho, enfim, eu postei essas coisas no Instagram. E enquanto isso, exatamente naquele mesmo momento, estava começando a estourar as notícias dessa operação no Líbano. E um monte de gente me perguntou, cara, como é que vocês estão tão calmos? Sabendo que talvez daqui a poucas horas, daqui a poucos dias, o céu de Israel vai estar todo cheio de foguete, de míssil, de bomba, que vocês vão ter que correr para o abrigo antibomba. Como é que o ambiente de vocês, nesse momento, está tão calmo? E eu acho que seria super interessante a gente conversar um pouco sobre isso. As instabilidades e os desafios que ativam dentro de nós aquela reação fight or flight, que é descarga química no teu corpo que te prepara ou para brigar ou para correr, porque é isso que o ser humano faz em todo o processo evolutivo aí há milhões de anos, enfim, essa reação do nosso corpo, ela acontece quando a gente ouve uma notícia de que o nosso país entrou em guerra, mas ela também acontece quando você está no trânsito e alguém te corta. Ela acontece quando você tem uma notícia ruim no trabalho, quando o teu chefe briga contigo, ela acontece quando o teu filho cai no chão. O nosso corpo reage, ele não sabe, o corpo em si não sabe fazer distinção entre perigo e perigo, ele não sabe fazer distinção da gravidade de uma situação, e a nossa reação visceral, às vezes, é a mesma, inclusive para coisas que não são efetivamente perigosas. Então, por isso que eu considerei que fosse interessante a gente conversar um pouco sobre isso, porque vocês que estão aí no Brasil, que estão em Portugal, que estão nos Estados Unidos, enfim, de onde que vocês estiverem tomando esse cafezinho aqui comigo, os desafios que vocês estão vivendo não são os mesmos que nós estamos vivendo. O país de vocês não está em guerra, graças a Deus. Tomara que não esteja nunca, porque guerra é uma coisa terrível. Mas ainda assim, a pergunta de como é que eu faço para lidar com uma situação de estresse extremo é muito válida para todo mundo. Então, antes de começar a responder, eu preciso dizer aqui, gente, pelo amor de Deus, que aquilo que aparece aqui no YouTube e no Instagram, por mais que eu
faça todo o esforço possível de ser o mais autêntico o possível. No começo da guerra, todo mundo que está me acompanhando aqui desde o começo, vocês me viram magro, cheio de olheira, com a cara de deprimido, porque eu estava deprimidérrimo e foi um dos períodos mais difíceis para eu sobreviver emocionalmente. Às vezes o que aparece no Instagram é super florido, é super bonito, são, né, clipezinhos de 15 segundos da nossa vida real aqui, que é cheia de estresse, cheia de coisas. Mas ainda assim, mesmo confessando para vocês logo de cara que a gente não está lidando com essa situação de maneira perfeita, a gente fica estressado, a gente perde o sono, a gente tem momentos de medo, a gente tem, essas coisas todas são reais, são verdadeiras, mas eu acho que o que é válido a gente discutir aqui é o que fazer quando nós estamos estressados, o que fazer quando a gente está com medo, como reagir quando você percebe que o teu equilíbrio emocional saiu das estribeiras porque o teu corpo de repente foi inundado por uma onda de adrenalina e de cortisol e desses hormônios do estresse que às vezes controlam a nossa vida inteira. Então, assim, para deixar bem claro, eu não estou aqui tentando dar uma aula para vocês de, façam como eu faço, porque olha que legal, eu consegui me livrar do estresse num período tão difícil. Claro que não. Eu estou dizendo que estão aqui as coisas que no meu caminhar e tropeçar e daí levantar e começar a caminhar de novo, sabe? Nessa bagunça da minha vida, que tem me ajudado a organizar o meu mundo interior. Eu acho que a resposta que mais faz sentido para mim nesse momento, se eu tentar unificar todas essas perguntas numa grande pergunta, a pergunta seria assim: como é que você faz para não desmoronar quando todas as coisas à tua volta estão desmoronando? E a única resposta que eu tenho nesse momento é que eu me apego, eu me seguro em alguma coisa que é eterna. Eu sei que respondendo isso, eu não estou respondendo nada, basicamente, mas deixa eu explicar para vocês. Uma das coisas que tem mais me ajudado nesses dias, a insistência da repetição que está presente na tradição judaica. E eu preciso explicar, porque eu não cresci com nenhuma conexão com a tradição judaica. Nunca fui na sinagoga crescendo, eu nunca tinha pego um sidur, um livro de oração judaico, esse aqui é o que eu uso, chama Vanit Filati, que é um sidur israelense, cara, incrível. Para quem de vocês que é judeu e que reza, que ora com o sidur, tenta achar esse aqui, é do movimento conservador aqui em Israel. Eu tô apaixonado por esse sidur, ele é muito legal. As orações às vezes são mais curtinhas, as cerimônias são um pouquinho mais digeríveis, mais fáceis. E ele tem vários detalhezinhos assim que são um pouco mais modernizados, que para mim assim tem super conectado com a minha vida, enfim, com a nossa história, tem sido incrível. Enfim, mas o ponto é que crescendo eu nunca tive nenhuma conexão com isso. E na verdade eu sempre fui partidário do pensamento que um relacionamento que fosse relevante, que fosse verdadeiro com Deus, com o eterno, com o sentido da vida, sei lá como que você quiser dizer, ele não podia ser muito rígido, ele não podia ser muito ritualístico. Porque eu sempre parti da opinião que o ritual, ele rouba a vida do negócio. Você sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, a minha opinião sempre foi a seguinte, tá? Só que em relação à espiritualidade, à vida, às coisas mais profundas da vida, eu vou fazer uma analogia aqui em relação ao casamento. Meu pensamento sempre foi o seguinte, que se eu, por exemplo, marcasse um horário toda semana para sair com a minha esposa,
e que a gente ia sair num date, que isso era menos válido do que chegar em casa, romanticuzão e tal, e daí dizer, amor, ó, surpresa, toma aqui um buquê de flores, vamos sair para um restaurante, para um jantar e bababã. Esse evento, esse date espontâneo, que brota da paixão, do amor, que essa coisa era mais válida do que eu e ela sabermos que toda sexta-feira ou toda quinta-feira, às 7h30 da noite, ela vai estar pronta, eu vou estar pronta e a gente vai sair para um momento só nós dois. A minha opinião sobre o relacionamento com as coisas importantes da vida, com Deus, com o sentido da vida, era que se alguma coisa fosse muito rígida, assim, muito estruturadinha, como se eu tivesse um date marcado toda semana e eu sei que é aquilo ali e pronto, que a gente fosse simplesmente sair para jantar e comer e, sabe, ter uma conversa meio rasa e que aquilo não fosse a paixão do encontro que deveria ser. Então eu sempre peguei essa abordagem aqui da alegoria sobre o casamento e eu apliquei ela sobre a minha perspectiva da espiritualidade, do construir a minha vida interior. Só que tem um negócio que a gente aprende depois de casar, meu irmão. Eu sou casado há 11 anos já com a minha esposa, linda, maravilhosa, a gente se ama perdidamente. Só que se a gente não marca, a gente tem 2 filhos. E eu vou te dizer uma coisa, se eu não marcar um horário fixo para sair com a minha esposa num date, a gente não sai. Quem que estiver me assistindo aí, que é casado há bastante tempo, se vocês ainda saem para namorar, para ter aquele tempinho romântico, aquela coisinha gostosa, só vocês dois, sem filho, sem neto, sem mais ninguém, eu garanto que 90% das pessoas que ainda fazem isso, fazem porque tem um horário marcado na agenda, que é sagrado, que toda semana você faz isso e ponto final. O que eu tô querendo dizer? Que eu tenho passado por uma revolução na minha visão de como abordar a minha espiritualidade. E eu sei que tem bastante gente que me ouve, que é religioso, que é evangélico, que é judeu, que tem uma prática espiritual, e tem bastante gente que me ouve que não tem uma prática espiritual, que é agnóstico, ateu, whatever, e tudo bem, porque espero que você esteja me seguindo há tempo suficiente para entender que eu uso essas coisas como uma parábola para a gente fazer sentido da vida no geral. Então você pode aplicar o que eu estou dizendo, tanto de maneira concreta, na expressão da tua espiritualidade, do teu relacionamento com Deus, quanto de maneira mais abstrata em todas as outras áreas da vida, tá? Então, mesmo que você não tenha uma expressão religiosa, fica comigo aqui, vamos continuar conversando, vai, não vai embora não, tá? O ponto é que a revolução que eu tenho passado nesses dias é a de entender que o meu mundo interior fica muito mais enraizado, ele fica muito mais constante, ele fica muito mais sólido quando eu não relego a minha espiritualidade às minhas circunstâncias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente passa por momentos da vida, né, em que tudo que a gente faz é por paixão, é por sentimento, é por vontade, é por... E esses momentos às vezes são maravilhosos, são incríveis e são super produtivos. Só que se eu não aprender a acordar no dia que eu não tenho paixão, e eu não tenho vontade, e eu não quero, e eu não tô a fim de ir trabalhar, mas nesse dia eu vou trabalhar igual, eu continuo com a mesma prática, eu vou morrer pobre. Porque se eu agir só de acordo com aquilo que eu tô sentindo nesse momento, minha vida vai ser assim, ó, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo o tempo inteiro, e eu não vou ter nenhuma estabilidade, porque o mundo do lado de fora da gente é completamente instável. O mundo muda, as pessoas acordam de mau humor, as coisas acontecem
O país entra em guerra, o que você está planejando dá errado, a vida é absolutamente instável. Você está vivo hoje, amanhã você acorda morto. Só que você não acorda, né? Acontece isso, acontece. Então a pergunta é, como que a gente faz para desenvolver alguma coisa na nossa vida que seja mais constante e mais sólido do que todo o resto das coisas que está em volta de nós, que está o tempo inteiro mudando. Esse switch, essa mudança de mentalidade, para mim, tem gerado muito efeito positivo. O fato de eu estar aprendendo nos últimos muitos anos, assim, esse é um processo que tem levado aí, sei lá, mais de uma década, de eu me aproximar seriamente da tradição judaica. Isso se intensificou demais no último ano, se intensificou demais depois do 7 de outubro. Porque a minha comunicação vai com Deus, de eu tá sentado e ficar procurando palavras. Eu percebi muito mais vezes na minha vida adulta do que durante a minha juventude, eu ficava procurando o que dizer, ficava procurando palavra, procurando um caminho para me conectar, um caminho para me estabilizar, um caminho para acalmar o meu coração. Toda vez que eu tentava, eu me sentia engolido e afogado por todas as circunstâncias, por todas as coisas em volta de mim, porque às vezes a nossa realidade em volta da gente, pelo fato dela ser física, né, de ela ser palpável, tangível, e quando você está falando do teu mundo interior, quando você está falando, por exemplo, do teu equilíbrio emocional, quando você está falando de todas as coisas que importam de verdade nessa vida, do amor que você sente pela tua esposa, da paciência que você sente pelos teus filhos, tudo isso que é o que faz ou quebra a nossa existência, tudo isso é intangível, não dá para ver. E as coisas que a gente consegue ver são as coisas secundárias da vida. Mas às vezes as coisas secundárias, porque elas estão na frente da nossa cara, elas falam muito mais alto do que as coisas que a gente não consegue ver. E toda vez que eu tentava equilibrar essa parte de quem eu sou, que não está evidente, a parte que estava evidente falava mais alto, gritava mais alto, e eu me sentia desencorajado e perdia a estrutura e desistia no meio do caminho, digamos assim. Vai. De novo, voltando de uma maneira bem prática, uma das coisas que tem mais me ajudado nesses dias, a como não enlouquecer, a não ceder o tempo inteiro para o medo, a como não deixar os meus pensamentos entrarem naquele espiral, ou aspiral, sei lá como é que chama isso, de pânico e de sei lá o quê, e daquele pensamento que tudo vai dar errado, que tudo vai ser terrível e bababá, é o fato de todo dia de manhã eu acordar, colocar o meu tefilin, colocar aquele negócio, esqueci como é que chama isso em português, mas o tefilin, colocar o meu talit, abrir o meu sidur e começar a declarar essas mesmas palavras que têm sido ditas por milhares de anos, por gerações em cima de gerações em cima de gerações, que me enraizam na memória que o povo judeu tem na fidelidade de Deus. E eu queria dar um exemplo só, assim, tipo um exemplo super curtinho, só para você entender o que eu tô falando. Saca só, a gente está agora no mês de Elul. Desde o primeiro dia do mês de Elul, a gente acrescenta, porque toda a oração, todo esse momento, né, de orar com o Sidur, basicamente, e a grande maioria das palavras dessas orações estão nos Salmos, estão nas Escrituras, né? Às vezes uma outra coisa vem do Talmud, enfim, mas basicamente o que a gente faz de manhã é passar lá uns 40, 50 minutos cantando, entoando palavras da Bíblia. Todos os dias desse mês de Elul, a gente acrescenta, logo no finalzinho da oração matinal, no finalzinho da Shacharit, a gente acrescenta o Salmo 27. E isso aqui é só um exemplo de centenas de salmos e de textos que a gente passa esse período pela manhã entoando, cantando. Mas olha só, é isso que diz o Salmo 27, que agora a gente lê todo dia de manhã, logo antes
de ouvir o toque do shofar, que também é o que se faz todo dia de manhã, logo no final da oração de Shacharit. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei temor? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. E então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios e aclamações e cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor e tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz meu coração, busca a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó meu Deus e Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Agora, pensa comigo, nesse momento, em Israel, nessa manhã, em que talvez agora nós demos o primeiro passo em direção a uma guerra mais aberta contra o Líbano, enquanto todo dia eu tenho que lidar com o pensamento de eu vou levar meus filhos na escola e daí nós vamos passar várias horas separados, eles lá e eu aqui. O que vai acontecer se vier um míssil? Como que a gente faz? Para onde que a gente vai? Eu estou em casa agora gravando esse vídeo, minha esposa está no trabalho. Eu vou para Jerusalém, eu vou para Tel Aviv, meus filhos vão ficar aqui. Todas essas perguntas aí, de repente a resposta vem em eu me enraizar todo dia, no dia que eu sinto que isso é verdade e eu falo isso com um monte de fé e com um monte de... E no dia que eu tô com medo, tô deprimido, tá terrível, eu não faço ideia, mas ainda assim, porque tá lá, faz parte da estrutura, faz parte do ritual, faz parte da cerimônia, eu lembro a mim mesmo, todo santo dia, que essa realidade é uma realidade superior à realidade das minhas circunstâncias. Que existe algo que é eterno no meio de um monte de coisas que passam. E eu fico pensando no povo judeu lendo as palavras dessa oração durante o Holocausto. É chocante, dá um nó na nossa cabeça. Como é que faz para você se posicionar em cima de uma verdade que é contrária a todas as tuas circunstâncias nesse momento? E ainda assim, por força do hábito até, de tanto se repetir essa mesma palavra, vez após vez, após vez, após vez, e dia após dia, após dia, após dia, após dia, ela vai cada vez mais se enraizando por dentro e se tornando verdade de maneira mais latente, de maneira mais forte do que as coisas que a gente vê do lado de fora. E existe uma discussão rabínica super interessante a respeito de dois conceitos aqui, Kavaná e Keva. Vou explicar. Kavaná significa intenção. Eu poderia talvez traduzir isso como a conexão emocional com as palavras da oração que estão sendo ditas. E Keva significa constância. E a discussão rabínica interessante é qual dos dois é mais importante? Kavaná, a conexão emocional com as palavras, ou a constância? É eu pegar o Sidur e sem acreditar em nada, sem ter nenhuma fé, sem ter sem sentir nada do que eu estou dizendo,
mas insistir todo dia em orar as mesmas coisas, em dizer as mesmas coisas, em recontar a história da saída do Egito, recontar a história do sacrifício de Isaac, recontar as inúmeras vezes em que Deus se mostrou fiel para o povo de Israel, reler tantos salmos sobre a misericórdia, sobre a compaixão de Deus, fazer tudo isso sem sentir nada, ou o mais importante é ter a conexão emocional e fazer quando você sente. E a resposta coerente é que o mais válido é um balanço entre os dois. É um balanço entre Kavaná e Keva. A gente, com certeza, buscar uma conexão com as coisas que estão sendo ditas, buscar uma conexão com a verdade que você está proclamando, mas, ao mesmo tempo, fazer a proclamação, manter o ritual, cumprir a cerimônia, mesmo quando você não está afim, mesmo quando você não sente conexão nenhuma com o negócio. O que eu tô encontrando na minha vida, principalmente quanto mais eu amadureço, é que no meio da minha constância, no meio da prática constante, de repente, alguma coisa desperta a conexão. De repente, alguma palavra, daquelas milhares de palavras que eu estou lendo e repetindo em voz alta no meu período matinal, alguma coisa pula para mim e faz a tempestade química e emocional dentro de quem eu sou fazer e acalmar. Então a calma, ela vem da constância. Ela vem de a gente escolher algo, escolher se edificar em cima de alguma coisa que seja mais estável do que tudo que está em volta da gente, que está o tempo inteiro mudando. E agora, só para fazer, se tem alguém que não tem nenhuma conexão com espiritualidade, com religião, com fé, enfim, e que ainda está ouvindo aqui, né, que teve coragem de ficar até agora, deixa eu fazer um paralelo, e vou encerrar com isso aqui, que é o mesmo movimento, a gente está vendo ele agora na nossa sociedade. Existe um impulso adolescente na sociedade ocidental que é o impulso de rejeitar a constância em tudo, o impulso rechaçar a ortodoxia em tudo, o impulso de dizer o que é que todas as outras gerações antes de mim disseram. Então eu vou dizer o contrário, porque a nossa sociedade ocidental está nessa fase adolescente de tentar se descobrir separado da sua linhagem histórica. Só que a gente precisa dar uma amadurecida meio rápido para entender que a nossa identidade individual só evolui de maneira saudável se ela está bem enraizada na nossa identidade histórica, né? Se ela está bem enraizada dentro do contexto. Esse é o processo que acontece na adolescência. Primeiro você se rebela contra a tua casa, sai de casa, briga contra todos os conceitos que te criaram, e aí você apanha da vida, 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 amadurece, e quando você amadurece, você volta para casa. Não volta para casa para morar com os teus pais de volta, mas você volta para os conceitos, você volta para a estrutura, você volta para as ideias a respeito de criação de filhos, você volta para tudo aquilo que era bom, que estava lá, e que por um tempo você chamou de ruim. Porque esse chamar de ruim foi a tua rebeldia adolescente, mas de repente você volta para lá. Porque a hora que você tem filho, você percebe que não era ruim, era o único jeito. Era o único jeito de criar os teus filhos, de deixar o teu legado. Então, o processo ele é sair de casa e depois voltar para casa para poder construir uma casa. Sair da norma, sair do status quo, sair daquilo que é aceito e provado e estabelecido ao longo de gerações e gerações e gerações e gerações. Primeiro você abandona essa coisa, dá uma apanhada boa da vida
e daí você volta para essa coisa para poder construir algo que permaneça depois de ti. Acho que é o mesmo processo, seja na nossa vida nos negócios, seja na nossa vida em casa com os nossos filhos, no casamento, em tudo. E a alegoria que eu utilizei para falar disso tudo foi do relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. Muito obrigado por terem estado comigo até agora. Ó, tá na hora da gente encerrar mesmo, porque minha cachorra começou a latir, a filha do vizinho começou a chorar, então tá na hora. Se você ainda não me segue aqui no canal, me segue, por favor, deixa o teu like. E é isso aí. Até a próxima.